Santo Deus, nosso Pai, lemos agora a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, meu Deus. Que possamos, ó Pai, estar sendo alimentados pela Tua palavra. O Senhor usa-me aqui, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa história de Isaac é uma história talvez não tão conhecida. Eu li num livro do pastor Júlio, diz o seguinte, que Isaac, na Bíblia, ele tem um papel importante, mas se formos analisar com outras histórias, Isaac é quase um coadjuvante. Porque Isaac é o filho de Abraão e o pai de Jacó. Ou seja, Abraão tem uma história enorme. Jacó tem uma história tremenda. Isaac fica nesse meio. Mas não por isso ele é menos importante. Nós sabemos que Isaac é o filho da promessa. Isaac é o cordeiro que foi para o sacrifício. Mas o que eu quero, antes de chegarmos no nosso texto aqui que lemos, um pouquinho o contexto da história. Né? Isaac, nessa época, Isaac estava num local onde, pelo que diz no primeiro, depois vocês leem o capítulo inteiro, 26, mas o primeiro versículo do capítulo 26 diz, olha, a terra estava com fome. Estava passando por uma situação difícil. Ela tinha fome, tinha sede na terra. Isaac, por um determinado momento, ele precisava tomar um rumo, ele precisava tomar uma atitude. Ele queria descer para o Egito. E aí o Senhor falou para Isaac, segura a onda aí. Não vai para o Egito, não. Você vai para onde eu disser. E aí começa toda essa história. O Senhor disse para Isaac, não vá para o Egito, vá para onde eu disser. E no capítulo 26 diz que Isaac ficou em Gerar. Isaac ficou. O Senhor abençoou. Diz que mesmo em toda aquela situação, tudo que Isaac colocava a mão prosperava. Diz que tudo que Isaac plantava, ele colhia 100 por 1. Ou seja, vocês têm ideia como era abençoada a vida de Isaac. Nesse mesmo capítulo conta aquela história que Isaac mentiu, falou, olha, ela é minha irmã, mas era a esposa dele para não morrer. Quem lembra dessa história? Né? Isaac precisava, mas Isaac, lá atrás, obedeceu a Deus. Em um determinado momento, e nós vamos começar então no versículo 16, o pessoal lá começou a ficar incomodado com Isaac. Chegaram a Isaac e disseram o quê? Isaac, você é mais poderoso que a gente. Não dá para você ficar mais aqui. Isaac, você está incomodando a gente aqui. Ninguém está conseguindo plantar, colher, e você está produzindo 100 por 1. Você está nos incomodando. Sai daqui, Isaac. Expulsaram Isaac, e a Bíblia diz que entulharam os poços que Abraão havia cavado. Irmão, nesse contexto, entulhar poço, nessa época, nessa região, era declarar guerra. Era declarar ódio. Entulharam os poços que Abraão havia cavado. E aí nós vamos entrar nessa parte que nós lemos aqui, do versículo 16 ao 30. Irmãos, eu quero tirar desse texto algumas lições para nós. Primeira lição para a nossa vida, que começa lá no início do capítulo. Isaac obedeceu a Deus. Isaac obedeceu a Deus porque Isaac tinha intimidade com Deus. Eu estava lendo ali, uma busca de intimidade com Deus. Isaac tinha essa intimidade com Deus. Meus irmãos, Isaac confiou e obedeceu. Isaac precisou desentulhar 3 poços. Se vocês lerem os primeiros versículos, diz que ele desentulhou o primeiro, desentulhou o segundo, desentulhou o terceiro. Irmãos, o primeiro poço, se alguém puder ler para mim o versículo 20. Lê alguém para mim bem alto o versículo 20 de Gênesis 26. Irmãos, esse foi o primeiro poço que Isaac desentulhou. Veja bem, Isaac não cavou, ele desentulhou. Eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Gente, no meu ponto de vista, desentulhar é pior do que cavar. Desentulhar é pior, você não sabe o que está lá dentro. Isaac desentulhou o primeiro poço inteiro, brotou água,
Provavelmente Isaac falou, resolvi meu problema. Chegaram os pastores e contenderam com ele. E aí mostra o grande homem, pacificador, paciente. Isaac simplesmente deixou o poço pronto, cavado, fluindo água e foi para o segundo poço. Irmãos, leiam para mim agora o versículo 21. O que aconteceu no segundo poço? Irmãos, o segundo poço, Isaac desentulhou novamente. Tirou tudo que tinha dentro do poço. A água brotou novamente. Talvez ele falou, puxa Senhor, obrigado, agora eu resolvi meu problema. Acabou aí? Não. Os filisteus vieram. Mais uma vez. Isaac, sai para lá. Esse poço é nosso. E aí foram para o terceiro poço. Lê para mim alguém o versículo 22. Irmãos, terceiro poço. Esse não houve contenda. Esse foi o poço que o Senhor preparou para Isaac. Quantas vezes nas nossas vidas nós não temos desistido no primeiro poço? Muitas vezes temos praguejado na primeira dificuldade. Isaac desentulhou um, desentulhou dois. E no terceiro poço, ele sabia que lá tinha o melhor para ele. Mas por que Isaac não desistiu lá no primeiro? Porque Isaac tinha intimidade com Deus. Isaac tinha a promessa que Deus fez para Abraão. Isaac sabia que o Deus que ele cria não era um Deus de homens. Isaac podia muito bem brigar pelo primeiro poço, brigar pelo direito dele, é dele, ele tem um exército, ele tinha pessoas suficientes. Não. Isaac queria o melhor de Deus. Muitas vezes, irmão, nós vemos esse texto pregado em muitas igrejas aí, afirmando a teologia, a teoria da prosperidade. Quer dizer, olha, Deus vai te dar vitória. Você nasceu para vencer, irmãos. Eu lamento dizer, mas você não nasceu para vencer. Você nasceu para obedecer, para ter intimidade com Deus. E a vitória é consequência disso. Isaac só teve vitória porque ele cavou 3 poços. Porque ele sabia que uma hora o melhor de Deus estava por vir. Obediência, intimidade, proximidade com Deus. Próxima lição desse texto, irmãos. Muitas vezes nós dentro da igreja, no nosso lar, no nosso dia a dia, temos feito o papel do poço entulhado. Poço entulhado não mata a sede. Se alguém lê para mim, por favor, o versículo 19. Cavaram os servos de Isaac e acharam um poço de água nascente. Poço entulhado não mata a sede. Isaac precisou pedir para que os seus servos cavassem. Tirou todo aquele entulho, aquela pedra, aquela terra, aquela sujeira. E lá embaixo tinha água nascente. Irmãos, quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa igreja, nós não temos sido poços entulhados? Quantas vezes não temos deixado o que Deus tem feito por nós guardado no nosso íntimo? Quantas vezes não temos escondido os dons que Deus nos deu? Quantas vezes pessoas passam ao nosso lado, precisando daquela água que nós temos, da nascente que é Cristo, e nós somos entulhados. Poço entulhado não mata a sede. Irmãos, Deus vai pedir conta de tudo isso. Nós não podemos ser poços entulhados. Muitas vezes os inimigos tentarão nos entulhar, mas nós temos que ser poços de água vivas. Nós temos que ser aquele poço que o Senhor preparou para Isaac.
Nós temos que ser aquele poço que vai fluir, vai frutificar. Poços entulhados não matam a sede. Terceira lição. E muitas vezes, nós somos os entulhadores. Muitas vezes nós somos os que estão jogando os entulhos no poço. Aqui no texto diz que os filisteus entulharam os poços que Abraão já havia cavado. Irmãos, muitas vezes, dentro da igreja, nós temos entulhado o poço, entulhado a vida do nosso irmão. Muitas vezes o irmão se aproxima da gente esperando uma palavra amiga, uma orientação. E nós dizemos, não, é assim mesmo. Fulano falou isso? Não, ele é assim mesmo. Fica sossegado que é disso para pior. Quantas vezes não temos entulhado o nosso casamento? Quantas vezes nós não temos com a nossa esposa, com os esposos? Quantas vezes não tem entulhado, trazido discórdia, trazido problema, declarado guerra? Quantas vezes no nosso dia a dia nós não temos feito o papel dos entulhadores de poço? Nós temos que ter a certeza que nós não estamos aqui para isso. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus para que os entulhadores de poços se distanciem de nós. E nós vamos para a quarta lição. Isaac era um desentulhador de poço. Isaac desentulhou 3 poços, em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento Isaac praguejou pelos 3 poços. Não teve medo, teve coragem. Isaac sabia o que Deus tinha para ele. Deus procura desentulhadores de poços. Deus procura Isaques aqui hoje. Às vezes passamos pelo nosso irmão, vemos problemas, vemos dificuldade e agimos com indiferença. Nós temos que desentulhar poços. Nós estamos plantados aqui nessa igreja, meus irmãos, para desentulhar poços. Nós temos um trabalho aqui maravilhoso com as crianças. E Deus, com a sua grandeza, vai fazer esse trabalho crescer cada dia mais. Porque nós aqui estamos com o objetivo hoje de desentulhar poço. O inimigo vai tentar entulhar. Muitas vezes nós vamos desanimar, mas Deus nos levantou para desentulhar poços. Por último, irmãos, uma das passagens mais lindas da Bíblia. Depois que Isaac cavou o 3º poço, ele já estava quietinho. Ele vê de longe vindo de novo. Se vocês olharem aí, versículo 27, 26, de longe ele olha, está vindo a turma de novo. E aí Isaac pensou, imagino eu, que Isaac falou, meu Deus, tudo de novo, né? Agora que o negócio deu certo. Chega novamente os filisteus. E aí Isaac, já de pronto, fala, o que vocês querem agora, gente? Vocês já me puseram para fora, já entulharam meu poço, já acabaram comigo. O que vocês querem? E aí, nós vemos a maior confissão de testemunho que podemos ver. Os inimigos de Isaac dizem, Isaac, pelo amor de Deus, deixa a gente ser seu amigo. Os inimigos de Isaac falam, Isaac, o Senhor é contigo. Você realmente é um abençoado. Isaac, nós destruímos tudo que é poço, você foi lá e refez. Nós acabamos com a tua vida, você foi lá e reestruturou. Isaac, nos aparta do mal. Não faça mal conosco. Alguém lê para mim o versículo 28 e o 29. Tu és o abençoado do Senhor. Irmãos, há umas 2 semanas, 3 semanas atrás, nós fomos tocar no Lovarte, e o pastor falou justamente isso. Falou, isso marcou muito minha vida. Você é uma Bíblia para os seus amigos. São poucos, ele disse a seguinte frase, são poucas as pessoas que leem a Bíblia.
Ele vai ver na sua atitude, no seu dia a dia. São poucas as pessoas do mundo que vão ler a Bíblia, às vezes num desespero, numa curiosidade, mas é difícil. Você é a palavra de Deus para os seus amigos, para o mundo. E os inimigos de Isaac viram isso. Isaac, deixa a gente ser seu amigo, faz pacto com a gente. Irmãos, eu não sei o que vocês estão passando hoje, eu não sei o coração de cada um de vocês. Quando eu disse para vocês que isso falou muito fundo no meu coração, esse texto, eu vou até contar um testemunho para vocês, pedir oração. Eu tenho um escritório de contabilidade no Jardim Guarani, o pastor conhece bem onde que é lá. Há um ano atrás, mais ou menos, eu reformei o escritório inteiro. É uma casa que foi construída no Jardim Guarani, um lugar bom, mas a casa foi construída em 67 pela minha avó, uma casa muito boa. Mas antiga, né? Daquele jeito que foi construída está até hoje. Então eu reformei a casa toda, montei um escritório, estruturei. E há um mês e meio atrás, minha avó chega em mim e fala, olha, seus primos e seus tios reuniram comigo e você está lá, é um ponto comercial agora. Então a gente quer dobrar o teu aluguel. Irmãos, eu confesso que foi um baque. Né? Na minha família, 95% não conhece Jesus. Mas eu falei, meu Deus, mas espera aí, eu peguei uma casa toda destruída, reformei, se é um ponto comercial, é porque eu fiz virar um ponto comercial. E agora chega e pede para mim dobrar o aluguel. Foi duro. Né? Minha mãe teve problema com ela, teve discussão. Eu comecei a orar para Deus, falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Será que eu devo ficar aqui mesmo? Será que eu devo sair? E do nada um cliente apareceu para mim e falou, Sérgio, ele não sabia de nada, ele falou, Sérgio, eu tenho uma casa para você. Você não quer trocar o lugar do escritório? Eu falei, Hugo, mas eu tenho uma casa para você na rua Uruguaiana, muito boa, falou o valor do aluguel, mais barato do que eu ia pagar. Eu falei, eu vou ver. E aí eu comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer proposta, mas vamos ver se é isso mesmo. Então primeiro eu falei, Hugo, eu posso pagar tanto. Ele falou, aceito. Depois eu falei, Hugo, é o seguinte, eu preciso que instale para mim toda a parte elétrica, todo o cabo de rede, toda a câmera e alarme. Beleza. Eu falei, meu Deus. Né? Porque assim, o coração fica, né? Eu falei, agora, né? Ainda não tinha aceitado. E aí eu falei para ele essa semana, falei, Hugo, é o seguinte, tudo isso, mas nós vamos assinar um contrato, eu só vou pagar primeiro em setembro para eu poder reformar. Ele falou, beleza. Meus irmãos, se vocês perguntarem, Sérgio, é isso que você quer? Eu respondo, é o que Deus quer. Eu confesso para vocês que eu ainda estou nessa fase de cava-poço. Eu estou esperando, eu sei que Deus tem o melhor. Então assim, em setembro eu estou mudando para lá. E só posso crer que depois de tudo isso, é a vontade de Deus. Por isso, irmãos, que isso falou no meu coração toda essa semana. Porque justamente nessa semana que aconteceu tudo isso comigo, Deus levantou esse texto para mim. E Deus mostrou. Eu não sei o seu problema. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está na fase de desentulhar poços ou está na fase de beber das águas que saíram dos poços. Mas eu sei que se você obedecer, eu sei que se você buscar intimidade com Deus, as bênçãos de Deus são consequências. Há uma frase que diz que nós devemos buscar primeiro a face de Deus e depois as suas mãos. Eu creio nesse Deus. Eu tenho certeza que todos aqui creem. Deus tem o melhor para nós, ainda que o melhor de Deus não seja no nosso entender o melhor. Talvez para mim, o melhor de Deus seria não ter acontecido nada na casa, eu ter ficado cômodo do jeito que eu estava. Mas não é o melhor de Deus. Irmãos, que Deus fale ao coração de cada um conforme a necessidade. Que Deus abençoe cada um. Amém? Amém. Rafa. Glória a Deus, que maravilha, né? Ah, como Deus é bom. Fiquei de passar para o Serginho o tema desse encontro, né? Fiquei de passar, Serginho, vou passar para você o tema tal, eu vou te passar. Passou
quinta, sexta, sábado, domingo, não consegui passar o tema. Mas nisso o Senhor já estava trabalhando, né? O Senhor já estava trabalhando. Serginho, o tema é obediência. Rafa do céu, Deus tem falado no meu coração sobre isso, Rafa. Ai, que bom, glória a Deus. Então a gente percebe, né, que Deus ele quer falar. Deus ele está falando com a igreja. Ouvidos, quem tem ouvido ouça, não é? E compartilhe. Né? Esse é o nosso tema. Compartilhe. Escutou? Foi abençoado? Glória a Deus? Então compartilha. Vou só agora concluir, falei com o Sérgio que tratando-se de obediência. Às vezes, aquilo que o Sérgio está falando, nossa, nós não entendemos por que Deus move certas coisas. Poxa, 3 vezes teve que desentulhar, perseverança. Por que o Senhor permite? O que o Senhor quer? Então, às vezes, a gente não entende a vontade do Senhor agora. Mas a obediência faz com que a gente não precise entender. Porque só obedecer é o que o Senhor quer. Quando a gente obedece, a gente demonstra que confia. A gente mostra que confia no Deus que a gente serve. Ou alguma vez o Senhor falhou? Não, né? Vamos assistir esse clipe. É uma música com um clipe que vai falar exatamente sobre por que devemos confiar em Deus, né? É um texto que fala sobre a vida de Isaac. Tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. Isaac deitasse sobre as pedras
É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. Amém. Confie, acredite, persista. Confie, 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 confie. Essa é a mensagem de Deus para nossas vidas e o que o Senhor deseja para nós. Confie no Deus que você serve. Busque conhecer Ele cada dia mais. E eu tenho certeza que nós iremos encontrar muita água nascente aí. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos acompanhe na nossa volta para nossa casa. Amém. Diana,